Olá, pessoal. Ah, Nós estamos aqui começando o capítulo 6. Tá? Vamos começar a falar da integral definida, a interpretação mais básica da integral definida, que é o cálculo de áreas. E aí nós vamos ver agora esse novo tópico. Né? Vocês vão ver que, apesar de existirem algumas eventuais dificuldades, principalmente porque nós vamos começar a mexer com gráfico novamente, né? Gráficos novamente. Geralmente, as integrais não são de tão difícil solução como aquelas que nós vimos nas técnicas de integração. Então, se por um lado agrega essa dificuldade que é trabalhar com os gráficos, ou com um ou mais gráficos, às vezes interseções de gráficos, por outro lado, as integrais não são portentosas, e a maioria das integrais os alunos não vão ter a menor dificuldade para fazer. Ok? Então, vamos lá. Integral definida. Então, considere que eu tenho uma certa lei de correspondência definida num domínio que vai pelo menos de A até B, tá? Inclusive. Né? E nós queremos calcular a área dessa região que está sobre a curva. Então, existiam, né? ainda, até um tempo atrás existiam até técnicas mais simples para fazer isso. Simples em que sentido? Assim, aproximações meio doidas, assim, de dividir isso em pedacinhos, etc. O pessoal de desenho, né, desenho industrial fazia isso, o pessoal desenhista, técnico também. Mas o que a gente vai explicar aqui é um negócio antigo, tem uns 300 anos por aí. Então, olha só. Nós queremos calcular essa área. E nós vamos fazer uma proposição que é o seguinte. Quando as áreas são regulares, tipo quadrado, triângulo, circunferência, etc., você geralmente tem fórmulas que derivam da geometria euclidiana. Mas aqui, essa curva aqui é toda tortinha, né? Ou seja, o gráfico da função f faz com que a forma seja irregular. Então, eu vou fazer uma proposição que é o seguinte. Eu vou pegar o ponto médio AB e vou dizer que essa área que eu estou vendo aqui, ela pode ser calculada aproximadamente pela área desse retângulo aqui. A área desse retângulo vai ser a base vezes ou seja, a base, que é um dos lados do retângulo, vezes o outro lado. Esse outro lado, como eu peguei o retângulo com base no ponto x1, é essa altura que é f de x1. Ok? Só que quando eu faço isso, eu cometo eu faço uma aproximação, mas me parece errado. Olha só, eu estou incluindo todo esse pedaço aqui que está em cima da curva, eu quero a área da curva. Por outro lado, eu estou deixando de calcular esse pedaço aqui, estão vendo aqui, onde está branquinho, que deveria ter sido calculado, ou seja, eu incluí esse e excluí esse, mas eles não são do mesmo tamanho. Nitidamente, a gente verifica que eu incluí mais do que eu excluí. Então, eu vou errar. Volta novamente, a gente fala, eu vou errar. Será que eu consigo aperfeiçoar essa técnica de tal forma que eu venha a controlar o erro nesse processo que eu estou criando? Essa aqui é a questão. Então, vamos ver. Em vez de eu fazer uma única base, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar vários retângulozinhos aqui. Esse aqui vai daqui a aqui, e eu estou calculando através do x1. Esse daqui vai daqui a aqui, eu estou calculando através do x2. E assim sucessivamente. Tá? Aqui eu fiz uns 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiz 8 retângulos. Vamos ver o que aconteceu, assim, de forma um tanto intuitiva. Se eu somar, será que se eu somar essas 8 áreas aqui, ao invés de trabalhar com uma única área aqui, eu diminuo o meu erro? Olha aqui, vamos olhar. Incluir isso indevidamente, mas excluir isso indevidamente. Nesse caso aqui, a diferença não parece tão grande quanto essa diferença que eu tinha aqui. E detalhe, dependendo do formato da curva, vai ficando cada vez mais parecido. Olha aqui, olha aqui. Aí o que acontece? Se percebeu que quando eu faço dessa forma, o erro que eu provocava aqui diminui.
Agora eu fiz 8. E se eu fizesse 80? 800, 8.000, 8 milhões de retângulozinhos. É lógico que eu não ia desenhar isso, mas eu posso elucubrar, eu posso inferir que quanto mais retângulozinhos eu fizer, mais essa situação aqui, onde o erro já parece muito pequenininho, vai acontecer. E apesar de serem muitos, 80, 800, 8 milhões, cada vez mais o meu erro vai diminuindo. Então, aqui eu estou calculando a área, que a área vai ser o lado, que é calculado por f de x1, vezes a base, delta de x1. Eu geralmente faço com que essa base ela tenha um padrão regular. Tá? E essa área aqui, ela ainda terá erro, mas um erro muito menor do que o erro que eu tinha provocado fazendo esse único retângulo. E aí eu fico pensando, eu escrevi a área como está sendo calculada aqui, e imagino, então, que ao invés de eu ter um ΔX desse tamanho, esse ΔX aqui deve ter, sei lá, 1 centímetro, aqui na minha visão, talvez um pouco mais, 2, talvez, não sei. Mas imagine que agora eu vá apertando isso. Ou seja, eu faço esse ΔX tender a zero. Significa que eu vou ter um absurdo de retângulozinhos, como esses 8 aqui. E cada vez com aquele errinho ficando menor, porque vai ficando mais parecidinho. Então, quando eu faço ΔX tender a zero, é a mesma coisa que eu dizer que eu vou fazer uma quantidade de retângulos que eu estou chamando de K, ou seja, ou de parcelas, tendendo a infinito. Então, mandar o ΔX tender a zero, como o A e o B são fixos, significa que eu vou ter que fazer muitos mais retângulos. Então, quanto mais o ΔX se aproximar de zero, mais pedacinhos desse eu vou ter que ter. Ou dizer, eles vão ser equivalentes. Se eu tivesse 8 milhões de pedacinhos, o ΔX teria que ser pequenininho. Então, quanto mais o ΔX fica menor, ou seja, tende a zero, mais retângulos eu tenho que ter. E quanto mais retângulos eu tenho que ter, mais o ΔX tende a zero. São duas coisas equivalentes. Tá? Então, esse enunciado aqui, ó, onde o ΔX tende a zero, ele é equivalente a esse enunciado aqui, onde, ao forçar que o número de parcelas seja muito grande, eu acabo obrigando o ΔX tender a zero. E quando isso acontece, repare, é só apertar, se eu precisar, eu aperto mais ainda, aperto mais ainda. Significa que o meu erro vai existir, mas também vai tender a zero. E isso se tornou uma ferramenta poderosíssima. Essa expressão aqui, ou essa aqui, é conhecida como soma de rima. Tá? E eu estou apresentando razoavelmente aqui a soma de rima, porque eu acho que é o ponto, o nó górdio, e esse limite, esse ou esse, tanto faz, ele é representado por uma integral. Vocês lembram da derivada? A derivada era uma diferença, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX tendendo a zero. Aqui é uma soma, né? E o ΔX que estava dividindo aqui está multiplicando, né? Perceberam? Pois é, aqui é mais ou menos o inverso do outro, como vocês viram na integral indefinida. Quando eu faço o limite dessa forma, porque vocês viram limite, viram derivadas e viram que derivada é um limite, agora estão vendo que a integral também será um limite. A integral, a interpretação geométrica básica da integral é o cálculo da área sobre a curva, tal como fizemos aqui, como começamos a apontar aqui, etc. Então, esse limite calcula a área entre A e B na curva F, cujo integrando é a lei de correspondência. Tá? Então, olha só, eu vou ter a integral de A até B de f de x dx expressa por esse limite. Na integral, acima os termos A e B são denominados limites de integração. E aí esse aqui é sempre o primeiro ponto que você pega, esse aqui é sempre o segundo ponto. Tá? Isso aqui também é chamado de intervalo de integração. Se eu fizer isso aqui como se fosse a integral definida, significa que eu vou integrar e eu vou achar uma original, e eu sempre botava lá integral indefinida,
seja, o que eu achei mais a constante de integração, que eu vou chamar aqui o que eu achei o f grande de x, mais o c, é a família das leis de correspondência. Ocorre que, na integral definida, se eu aplicar o ponto B e o ponto A, eu vou ter f de B mais C, menos o f de A mais C. E o C, que era uma perturbação na minha integral indefinida, ele aqui desaparece. E a expressão da integral definida desse limite aqui, ó, vai ser f de B menos f de A. Então, você integra, aplica o de cima, menos aplica o de baixo. E, com isso, você calcula a área da curva. Isso aqui é visto mais acuradamente no chamado teorema fundamental do cálculo, que aqui eu vou passar muito rapidamente, porque o fundamental aqui é a soma de rima. Pelo menos é meu entendimento. Então, olha só. Naturalmente, que se você fizer a integral que vai de A a A, como as duas coisas serão iguais, vai dar zero. Né? Tá ok? Agora, tem algumas considerações. Então, olha só, integrar, vocês já sabem, estão aprendendo agora, é manipular uma aplicaçãozinha, que é o cálculo de áreas, é o mais simples que tem, tá? Existem dezenas de aplicações em estatística, em física, engenharia, etc. Tá? E a gente vai aprender aqui o básico, é um curso EAD, na pandemia. Né? Então, vamos ver. Tudo que eu calculei aqui, olha só, era baseado, por exemplo, se eu estou somando isso aqui, né, que é um somatório, notação sigma, tá? Esqueci de dizer. Esse f de x1, que é essa alturinha aqui, que vai representar também o lado do retângulo, está para cima, está favorável ao sentido do eixo y. Então, o f de x1 é positivo. Ok? E o ΔX é sempre positivo. Então, positivo vezes positivo dá um positivo. No caso, se eu estivesse fazendo para baixo, ou seja, a curva estivesse aqui, ó, tivesse uma curva aqui, ó, onde eu estou passando, ou seja, onde eu estou passando aqui essa mãozinha aqui do vídeo, né? O f de x seria negativo, né? Ou seja, nessa situação aqui, ó, um f de x aqui é negativo. Ainda que o ΔX se mantenha positivo, né? Porque eu sempre faço o da frente menos o de trás, sempre dá positivo, né? B menos A. Ok? Então, eu sempre, quando eu calculo o ΔX, por exemplo, eu sempre estou pegando esse menos esse. Então, é esse menos esse, sempre vai dar positivo. ΔX é sempre positivo. Agora, quando eu estou no gráfico, eu vou ter um problema para calcular a área quando for abaixo do eixo do x. Quando for abaixo do x, o meu f de x é negativo. E aí eu vou ter que descobrir qual é a parte do gráfico que está em cima, que é positivo naturalmente, e qual é, esses dois lados aqui são positivos e esse aqui é negativo. Para eu resolver esse problema, porque não existe área negativa, eu vou ter que descobrir aonde a função f corta o eixo do x. Aí tiveram os teoremas lá nas derivadas, o teorema do valor médio, o teorema de Rule, que eram teoremas que pareciam não ter aplicabilidade, mas tem. Então, vocês vejam aqui que se eu estou em cima e a função é contínua, etc., se ela cruzar ou tocar o eixo do x, isso aqui é um ponto crítico. É lógico, ela podia tocar e subir, mas eu tenho que descobrir os zeros dessa função para poder fazer essa análise. E no caso aqui, eu vejo que cortou para baixo em C e depois cortou para cima em D. Então, ao invés de calcular direto até entre A e B, eu vou calcular primeiro entre A e C, depois entre C e D, e depois entre D e B. Só que eu já sei de antemão que se eu calcular entre C e D, essa área vai ficar negativa, porque os f de xis, ou um f de x5, mas no sentido de variação de número natural, eles vão ficar negativos, porque eu vou ter uma base positiva, mas uma altura negativa. Então, eu vou ter que ou botar o sinal de menos, ou toda a área que está aqui eu vou enfiar um módulo. Então, ou eu boto um sinal de menos, como eu fiz aqui, ou eu boto um módulo na integral que eu fizer entre os limites de integração C e D. Então, eu vou ter que ter esse cuidado na hora que eu estiver calculando áreas. Eu vou depois, no próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando grande, eu vou fazer vários casos que estão em cima, embaixo, e inclusive também área entre curvas.
Então, a gente vai dedicar esse capítulo, porque a gente vai ter que voltar a desenhar, vai ter que fazer uma álgebra, vai ter que encontrar raízes. Então, toda aquela preparação que nós tivemos na derivada, no estudo de funções, vai nos auxiliar e muito aqui, porque a essa altura, esse aluno já está conseguindo fazer gráficos em matemática de uma forma já bastante mais portentosa, já faz uma análise detalhada, não é só a raiz, ele já faz uma análise detalhada. Você já vê aqui, ó, aqui o pedaço aqui é crescente, esse aqui é decrescente, aqui é um ponto de máxima relativo, um ponto de mínima relativo. Se eu tivesse que fazer aquele estudo, isso aqui seria um mínimo, além de ser mínimo relativo, também era um mínimo absoluto, que eu comparo com os extremos, é o menor, e esse aqui é um extremo, mas ele é o máximo absoluto. Então, você já tem agora um leque de informações para poder compreender o gráfico, etc. Já conhece continuidade, já sabe traçar reta tangente, reta não sei o quê, anormal, reta tangente num determinado ponto, sabe as equações. Então, agora, essa parte gráfica, em tese, deve estar bem resolvida. É lógico, sempre é possível aparecer um gráfico mais sofisticado. Tá? Mas vamos lá. Então, eu considero que, pelo menos, essa introdução à parte teórica está resolvida. E agora nós vamos para os exercícios. Até o próximo vídeo.